Como tudo na vida, nós precisamos ter uma boa motivação. Quais são os principais motivos para alguém continuar estudando? Quer dizer, que motivações marcaram vocês e que motivações vocês acreditam que vocês devem passar ao telespectador para que quem for enfrentar uma carreira pública não pode esquecer daquele item? Bom, a motivação principal, né, costuma ser a remuneração, o dinheiro. Então, tendo em vista o que a carreira privada oferece, a carreira pública costuma sempre levar vantagem. Uma pessoa que às vezes saiu da faculdade dificilmente vai ganhar 4, 5, 6, 10, 15, 20 mil reais que você pode ganhar na carreira pública, dependendo do curso que você passar. Então, costuma ser bem legal. Passou num concurso, às vezes um concurso de nível médio, saindo da faculdade, mesmo do colégio, você já está ganhando 3 mil reais. Isso é muito raro, né? Acredito, no Brasil, né? Eu acho que além da questão do dinheiro, da própria remuneração em si, tem a questão de uma qualidade de vida, né? O próprio direito constitucional que a gente teve que estudar para passar nos concursos mostra o quanto o funcionalismo público, os direitos adquiridos são direitos que no fundo deveria ter para toda a sociedade, mas não tem. Mas é uma qualidade de vida, seja aposentadoria, férias, uma tranquilidade de serviço, aquelas horas que não vão se multiplicar e virar uma outra coisa que vai englobar seu dia inteiro. Então, no fundo, eu acho que tem esse negócio da remuneração, mas é uma remuneração que vem com qualidade de vida. Sim. Que é uma remuneração que vem com possibilidade também de ser, não, como a gente estava falando, não um fim em si mesmo, né? Você vai virar, o sonho da minha vida era ser oficial de justiça. Não é exatamente isso, mas ser oficial de justiça possibilita, um meio para que eu consiga chegar em outros fins, que eu consiga fazer as coisas que eu tenho vontade, aquilo que me engrandece enquanto pessoa, para além da... possibilita que você faça as outras coisas que te engrandeçam. Sim. Se você tem uma tranquilidade financeira, né? E além disso também, a gente conhece muitas pessoas, né? Eu conheço pelo menos várias pessoas que trabalhavam em escritórios 10, 12 horas por dia, a vida inteira. Aí quando estavam ganhando muito, são cortadas, são mandadas embora, né? E esse risco a gente não corre de jeito nenhum. Primeiro que eu trabalho 8 horas por dia, não é? Gravados. Nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. Só se eu quiser trabalhar 1 minuto a mais, eu vou ganhar por isso. Vou pagar bem por isso. Vou ganhar por isso. E daqui a 20 anos eu vou estar trabalhando no mesmo lugar, não tem ninguém pode me passar rasteiro. Não pode haver corte por falta de orçamento para pagar funcionário, não vai acontecer isso de jeito nenhum com a gente. Então, essa é uma tranquilidade muito grande, né? E não tem uma relação patrão-empregado como em outros empregos, no sentido de que você tem uma estabilidade, tem uma garantia, qualquer assédio moral não é possível, qualquer tipo de perseguição moral, política não é possível, tem toda uma garantia. O salário direitos, todos os meses pinga certinho na conta, não tem erro. Então, vocês já colocaram aí a primeira grande motivação, que eu acho que todos que vão fazer concurso devem tê-la em mente. Quer dizer, o salário. Só que não é só o salário. Vocês colocaram alguns itens que para a carreira pública eu acho muito importante. Estabilidade. Ninguém vai passar rasteiro e vocês não vão perder esse emprego. Segundo, não é a sua roupagem de secretária que vai aprovar lá. Isso não vai ser visto. Então, como o Roberto falou, não existe assédio por causa de você manter o emprego, etc. Só essas motivações já são importantes. Agora, me parece que só essa motivação não é fundamental. Porque todo mundo que vai procurar um curso, um concurso, tem essa motivação. Eles querem o quê? Salário, querem estabilidade e muitas vezes sair do emprego privado por causa das dificuldades sazonais que ele tem e possam perder. Há uma outra motivação que, a meu ver, é importante. Eu acredito que grande parte da desistência
Por exemplo, se o indivíduo está assistindo aula, não entende nada, vai desistir. É o fato de todo dia estar aprendendo. Eu queria saber se vocês confirmam isso. Se você não sentir todo dia estar aprendendo, você é um desistente. Isso realmente conta no concurso público ou não? Com certeza, com certeza. É como você aprende um jogo novo, aprende a jogar xadrez. Você perde as 10 primeiras partidas, você para de jogar. Não tem graça o jogo se você não ganha, né? Então, estudando e aprendendo, você sente que está aprendendo e sente que está melhorando e sente que está chegando mais perto e continua estudando. Acredito que sim. Se você não aprende, você para, né? E tem um pouco disso, da gratificação do aprendizado, para além do pragmatismo de passar no concurso, pode ser o objetivo fim aí, queremos todos passar, mas eu acho que o aprendizado tem uma gratificação em si, né, que é por que passamos por aqui, por que estamos aqui, estamos sempre aprendendo, e daí você vai, acho que... Uma pergunta aí, você está tocando num ponto importante, que grande parte das pessoas que vão fazer concurso não percebe. Aquelas matérias que você aprendeu são importantes para a vida, independente do concurso? Você acredita? Por exemplo, quando você começou, aquele direito todo parecia que ia ser útil? Como foi sua relação com as disciplinas do concurso, Roberto? Na hora que você está prestando, você não pode ter muita relação não, você vai ter que ir aprendendo porque você precisa de uma necessidade pragmática de responder aquilo depois de 3 meses. Eu acho que tem muita coisa assim que fica útil, assim, né, que você vai aprendendo e que faz sentido e que você incorpora no seu aprendizado, se incorpora mesmo nos seus direitos, né, argumentação no sentido de viver em sociedade, cidadania, etc. Mas tem muita coisa que é só pro concurso mesmo, é chato. Eu acho que a grande parte do conteúdo é bastante útil. Gente que nunca teve nenhum contato com direito, com economia, passa a entender o Jornal Nacional, entendeu? Você não entende algumas notícias que você ouve durante a vida e começa a entender, faz mais sentido as coisas pra gente que teve pouco contato com esse conteúdo. Mas muita coisa, com certeza, né? Não se leva tudo, né? Até porque não se lembra de tudo, nunca, sempre parte do estudo, você, muito mais que pequeno, você acaba perdendo, né? Alguns alunos que vão fazer concurso, em algumas entrevistas que eu vi em televisões e rádios, assim, naquele momento da inscrição, eles têm muita fé. Eles acreditam que vão passar pela seguinte expressão: poxa, até hoje eu passei em toda escola, em todo colégio, na faculdade, por que eu não vou passar no concurso? Será que toda essa experiência que ele teve de estudo garante que eles vão passar? Porque, a meu ver, não garante. Para alguns pode ajudar, para a maioria não, porque, a meu ver, infelizmente, passa no colégio, na faculdade, quem sabe pouco e até quem não sabe. Como é essa relação com o aprendizado para quem quer ter sucesso no concurso? Mas eu acho que pode não bastar essa crença, né, do eu vou passar, passei em tudo até agora, mas eu acho que ajuda bastante no sentido de que quem conseguiu passar nas provas que se colocou ao longo da vida tem mais autoestima para passar nas próximas do que quem se frustrou vai ter mais dificuldade de passar nas próximas também porque se frustrou nas anteriores. E para além de tudo isso, eu acho que a fé, a crença, o botar fé em si mesmo tem um alto grau de influência, seja nos fatores de disciplina mesmo, né, do quanto mais eu boto fé que eu vou passar no negócio, mais eu vou estudar, mais eu vou me disciplinar, me fiscalizar para ficar 8 horas sentado estudando, assim. E eu acho que dá até uma sorte na hora da prova. Eu acho que eu acredito que você está falando seja sério. A fé é importante em tudo, sem dúvida nenhuma. Você acreditar que é possível é o primeiro ponto. Porque se eu acho que é possível, talvez eu consiga. Se eu acho que não é possível, eu já não consegui. O Henry Ford fala isso em todo tipo de trabalho. Agora, você acredita no fator sorte? Porque também não basta acreditar. Eu acho que
um esforço é necessário. O que é sorte num concurso público? Se esse fator existe e quanto existe. Se eu não estudar nada, eu posso ter sorte de passar no concurso? Não. Eu acredito que existe sorte, só que num grau muito menor do que as pessoas estão acostumadas, né? Então, se você não estudar, certamente você não vai passar. O que é sorte num concurso público? É você estudar e cair exatamente o que você estudou e nada mais. O que você falou, isso aqui vai cair, aquilo lá vai cair. Isso aqui não vai cair, isso não cai na sua prova. Isso é sorte, porque, via de regra, acaba caindo uma coisa que você não sabia, você não estudou, é normal, né? Ou então o contrário, né? Não caiu que você não estudou, caiu que você não estudou, ou não caiu que você estudou, né? Então, existe sorte, só que não é um fator determinante. Se você não estudar, certamente você não vai ser aprovado no concurso. Aquela pessoa que estava num colégio que não tinha caderno e passava em todas as provas, esse cara não vai entrar no concurso público com certeza, se continuar desse jeito. Eu acho que o fator de sorte pode ser de alguma forma determinante, mas ele só existe para quem estudou muito, entendeu? Quem não estudou não pode ter fator sorte, pode não ter, que não vai fazer tanta diferença. Eu acho que quanto mais você estudou, mais sorte você pode ter nesse sentido que o Gabriel falou, de cair aquilo que você estudou, porque você nunca vai estudar tudo. Mas eu acho que tem no limite aí algum fator sorte. Tipo, eu gabaritei a prova de inglês e eu sou péssima, assim, entendeu? Péssima. Tem um fator sorte aí. Mas que não é determinante, porque só ele, sem o resto do estudo, não serviria de nada. É. Então. Na experiência de vocês, algumas pessoas já fizeram a pergunta durante a semana para mim, para perguntar para vocês. Num concurso público, eu tenho que me dedicar a uma matéria ou a conjunto? Quais são as matérias que eu tenho que me dedicar mais? E quais matérias eu posso deixar de lado, se é que eu posso? Isso depende, né? Tem alguns concursos que têm matérias com peso muito diferentes. Então, por exemplo, o concurso de fiscal da Receita Federal, salvo engano, tem matérias com peso 4 e acredito que direito civil, por exemplo, tem peso 1 e são 5 questões de 200. Então, eu me esforçaria mais para direito tributário, por exemplo, que tem peso 4. Deixaria, se fosse necessário deixar alguma matéria de fora, deixaria o direito penal, por exemplo. Mas se ele tirar 0 em direito civil, ele entra? Não. Me parece que não. Acho que não. Porque me parece que o conjunto também é fator. Ele precisa dizer. acertar pelo menos uma questão de direito civil. Não sei dizer. Como de inglês. Então, não dá para deixar completamente de lado, né? Mas acho que você pode tomar algumas prioridades. Né? Eu acho que você tem que se esforçar mais naquela matéria que você gosta menos, porque a matéria que você gosta mais, você naturalmente vai estudar um pouco a mais. Demanda mais esforço, com certeza. A matéria que você gosta menos, aquela que é bem mala, daí você... A minha experiência, por si acontece isso. O indivíduo que se especializa numa matéria porque gosta, em geral não passa. Sim. Mas aquelas que você tem facilidade e consegue estudar, você vai continuar estudando. Mas você tem que se dedicar mais àquilo que não está preparado, que você sente que não sabe. Então, isto foi feito por vocês? Eu acho que sim, na hora sim. que você resolve que você vai estudar pelo menos 8 horas por dia, você não tem como fugir de muita matéria, porque é muita hora. É outra coisa que o cursinho ajuda também, professor, porque você está estudando, você está tendo aula durante 2 semanas de direito constitucional. Você odeia direito constitucional? Não importa, você vai estudar direito constitucional porque você está tendo aula disso, né? Aproveitar a aula. Então, o cursinho também ajuda nesse sentido, né? Você estudar as matérias que você não gosta. E até o professor, às vezes, oferece o conteúdo para você de uma forma muito mais legal, né? Você dá risada, conta piada, etc. E na sua casa você está ali completamente entediado, além daqueles livros de uma matéria que você não gosta. Perfeito. Agora, uma outra pergunta, que vocês já falaram que as aulas a que vocês assistiram foram muito importantes. Qual é a melhor forma de assistir uma aula? Porque assistir uma aula conversando com o colega, chegando atrasado e cursinho, acho que não vai funcionar. Então, que conselhos você daria para uma pessoa que pretende fazer concurso e vai assistir algumas aulas?
que depende muito da pessoa. Eu, por exemplo, para eu decorar um conteúdo, aprender um conteúdo, eu preciso anotar. Então, para mim, a aula, e pode ser da faculdade, pode ser do cursinho, pode ser o professor falando e eu freneticamente anotando, porque é o jeito que ao longo dos anos eu percebi que eu absorvo melhor o conteúdo. Mas tenho alguns amigos que não podem anotar, entendeu? Que anotar a aula dispersa do ponto de vista de entender o conteúdo. Então, para eles, algumas vezes era mais fácil sentar, anotar tópicos. Eu anoto tudo que o professor fala. Tem amigos que é melhor anotar tópicos e ficar prestando atenção que talvez a audição é o melhor estímulo para gravar coisas. Acho que depende. Para mim, o que ajuda muito também é falar sobre a matéria. Então, contar para os outros ou ensinar quando você junta grupo de estudos para estudar a matéria, que um ensina para o outro. Ou mesmo os pais que no almoço de final de semana aguentam você falando sobre legislação que você está estudando, contando para eles. Para mim isso ajuda bastante, mas acho que depende também do processo. Acho que o importante é a aula ser dinâmica para você, né? Então, se você ficar sentado fazendo nada, nunca vai ser interessante. Então, procurar sempre fazer alguma coisa. No caso da Roberta, é anotar. No meu caso, eu procuro também anotar de uma forma um pouco diferente. Eu faço perguntas sobre a matéria para mim mesmo no meu caderno, para poder raciocinar sobre ela durante a aula, depois da aula. Então, é sempre participar de uma forma ativa da aula, né? Ficar parado olhando para o professor, você vai acabar dispersando de um jeito ou de outro. Vai passar uma mosca e você perde a atenção. Portanto, assistência à aula é importante. Então, agora uma pergunta assim, que me fizeram. Durante a aula, você já está aprendendo e pode estar fixando a matéria? No caso de vocês, este assistir à aula significava apenas um contato ou já era o início importante de uma aprendizagem? O início de uma aprendizagem, com certeza. Isso era fundamental. Várias vezes o principal local de aprendizagem, seja, para mim, eu várias vezes aprendia de fato na aula, em casa eu revisava aquilo que eu tinha aprendido na aula, mas no momento de aprendizado... Eu procuro, toda vez que eu assisto a aula, não sair da aula com nenhuma dúvida, nada na minha cabeça não solucionado. Eu vou para casa só para guardar esse conteúdo na minha cabeça, fixar isso na minha mente, porque eu já saí de lá entendendo tudo. A aula é muito importante para mim nesse sentido. Eu não saio de jeito nenhum, pergunto ao professor quantas vezes forem necessárias, pego ele pelo braço no corredor depois, mas não saio com dúvidas para casa. Portanto, pelo que vocês falam, o modelo de assistir uma aula no colégio ou até na faculdade é totalmente diferente num cursinho. Sim. Porque na faculdade, às vezes, ele não presta muita atenção. Agora, um dia antes da prova, ele vai, estuda e passa. No concurso, dá para estudar um dia antes da prova? Dá para você conseguir isso? Ou realmente o preparo tem que ser para que no dia da prova aquilo esteja na cabeça de vocês? Há uma diferença muito grande, né? Eu acho que depende da diferença. Acho que talvez o melhor seria assistir a aula da faculdade do jeito que você está falando, que é para assistir a aula do cursinho. Sim. Porque no sentido, talvez por motivos diferentes. No cursinho, porque você tem uma motivação ali do que você quer passar numa prova específica, que é muito importante. Na faculdade você vai assistir aquela aula não porque você tem que passar na prova final, porque tirar 5 numa prova final não é grande coisa. Você, de fato, se você quiser tirar 5 na prova, você pode ir na última aula de revisão mesmo, você vai tirar 5, ou pegar matéria, ou um amigo te explica. Mas se você quiser, se aquilo é a sua universidade, porque é a motivação da sua carreira, que você curte mesmo, porque é aquilo que você quer estudar, aquilo que você quer seguir, você vai assistir a aula talvez melhor do que um cursinho, porque você tem um outro tipo de motivação, sei lá, talvez. Sim. Então, a sua importância, eu estou achando ótimo, a sua importância intelectual, em qualquer lugar, seja num colégio, numa faculdade, você deveria sempre fazer da melhor forma possível. Quer dizer, porque ali você está sendo educado para a vida. É um aprendizado para a vida. Você vai ser um bom profissional se você estiver aprendendo o tempo todo. Só que você concorda que isso não é o comum.
Eu concordo que às vezes na universidade a gente acaba aprendendo mais no corredor do que dentro da sala de aula. Essa é a questão. Às vezes sair da sala, ir pro corredor e confraternizar no bosque, do lado de fora, com os amigos, trocando ideias, às vezes até sobre o conteúdo da aula, às vezes na minha universidade, eu que sou uma pessoa que gosta de estudar e gosta de aprender a matéria, às vezes sair da aula para trocar ideia do lado de fora da aula com amigos sobre a matéria, eu aprendia mais e era mais enriquecedor do que ficar dentro da aula, dependendo da matéria. Acho que isso talvez não valha para o cursinho. Acho que o cursinho é muito mais técnico nesse sentido, é um conteúdo muito mais fixo, focado, pragmático, assim, mas numa universidade, sei lá, de ciências sociais e não sei o que eu acho que a vivência universitária é muito importante também, né? O aprendizado fora da sala de aula, acho que aprendi, se não mais fora da sala de aula do que dentro da sala de aula, aprendi tanto quanto, foi muito importante. Portanto, você está falando um dado muito importante que é a convivência. Quer dizer, qualquer aprendizado se dá o quê? Na interação, na troca de pessoas, na troca de informações. Eu concordo plenamente com isso, intelectualmente. Acho que qualquer troca, seja lá onde for, gera um grande aprendizado. Agora, esta não é a realidade educacional da maioria, porque quem aprendeu vai aprendendo para a vida, mas a maioria estuda nos cursos e o que sobra é muito pouco de tudo aquilo, justamente porque não teve o quê? Esta convivência, essa experiência cultural. E o cursinho só tem que esperar. Agora, isso já é um pouco diferente, como você própria aventou, de um cursinho. E aí eu quero fazer uma pergunta específica para o Gabriel. Você tem experiência do curso de Direito. Muitos alunos que vão fazer cursinho e concurso público fizeram Direito. Eles acreditam que por ter feito Direito, vão levar grande vantagem nas disciplinas de Direito, porque grande parte das disciplinas são de Direito. Sim. Então, essa vantagem existe. Você acredita que... Qual é a vantagem do estudante de Direito para estudar Direito? Porque se ele não estudar, ele vai passar no concurso? Não. Se ele não estudar, ele não vai passar no concurso. Mas ele tem uma vantagem? Eu acredito que sim. A vantagem que ele tem é de uma vantagem técnica. Ele tem um vocabulário jurídico já que ele aprendeu durante a faculdade. Ele vai aprender com mais facilidade do que uma pessoa normalmente aprenderia. Mas ele tem que aprender da mesma forma, porque, via de regra, o conteúdo que cai num concurso é muito diferente do que você aprende numa faculdade, é uma coisa muito mais específica. Então, um aluno de Direito, um estudante de Direito, mesmo que aplicado, sem estudo específico para o concurso público, não é aprovado, na minha opinião. Mas ele tem mais facilidade, um pouco mais de facilidade, do que uma pessoa que não teve esse contato com o direito no começo. Perfeito. Inclusive aqui um exemplo que na semana passada uma das pessoas entrevistadas falou, por exemplo, nos concursos que mais matérias de direito cai, fiscal, quem mais passa não é aluno de direito, é o engenheiro, que não tem nada a ver com o concurso. Eu atribuo isso a um seguinte fato. A vida prática do advogado é totalmente diferente da questão em psicoalternativas. Quer dizer, nem todas as matérias cabem em psicoalternativa. A vida prática não cabe mesmo. Agora, espero que ao telespectador tenha sido importante. Eu queria agradecer a presença do Gabriel e da Roberta Marcondes, que aliás a Roberta Marcondes tem uma grande virtude. É minha filha. Por isso que eu faço. Entendeu? Conseguiu se sair muito bem no curso. Muito obrigado a vocês. Vocês podem se despedir do canal. Muito obrigado, pessoal. Estudem bastante aí. E vale a pena a carreira pública. Faz muito bem para vocês. Né? Dá trabalho, mas vale a pena. Eu acho que é isso, vai fundo, mas que a carreira pública vale a pena não só para um pragmatismo de ganhar dinheiro e ser bem remunerado, mas que isso se reverta em qualidade de vida, em que com isso você consiga fazer
outras coisas que você gosta da sua vida e que as coisas que deem sentido à sua vida sejam possíveis, assim, através né? disso. Através disso, às vezes. Perfeito. Telespectador, muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda-feira. Até lá.